Convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, Romanos 2, versículos 1 ao 11. Romanos 2, versículos 1 ao 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu irei ler e peço que os irmãos assim me acompanhem na leitura, e após a leitura mantenham a Bíblia aberta para dar início à exposição. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, de intolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar? Mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra foi lida diante da tua congregação, diante do teu povo, ó Pai. Neste momento, ó Pai, conduzido pelo teu Santo Espírito, pedimos a ti, ó Pai, que venha falar aos nossos corações. Ó Deus, fale, Pai, com toda a tua igreja, Pai, através da exposição da tua palavra. Que diante das nossas limitações, Pai, diante das nossas preocupações, Deus, tu, ó Deus, venha deixar os nossos ouvidos atentos, ó Deus, ao que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Ajude-nos, ó Pai, e que essa palavra venha transformar as nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o conceito de evangelização dos puritanos tinha uma marca muito importante, porque quando os puritanos iam evangelizar, eles começavam anunciando ao homem o seu pecado, o quanto o homem era ruim, o quanto o homem era pecador. E após esse anúncio sobre o pecado do homem, eles iam para a ação particular do homem, não só o pecado geral, mas também o pecado particular. E eles usavam a lei para isso. E a lei confrontava o coração destes homens. Então eles aprofundavam mais e mais, até chegar ao ápice de uma verdadeira convicção, que dirigida pelo Espírito Santo, então gerava na pessoa tristeza e ódio pelo pecado. Então quando o homem começava a se sentir inquieto, porque ele estava condenado, porque não havia esperança, porque ele era pecador, então quando a terra do coração do homem estava preparado, então os puritanos vinham com o refrigério, que é Cristo Jesus. Eles ministravam a palavra, eles apontavam a solução, que Cristo Jesus era o único suficiente que podia salvá-los. Eles não tinham pressa na evangelização, pois eles temiam que uma pressão para a conversão poderia gerar pessoas hipócritas, pessoas moralistas. Eles gastavam tempo na evangelização. E o método puritano de evangelização, ele foi retirado aqui de Paulo aos Romanos.
É muito semelhante à estrutura de Romanos, com o método ao qual os puritanos utilizavam para evangelizar. Aqui estamos ainda na parte introdutória de Romanos, onde Paulo quer chegar a um ponto específico ao afirmar que todos são pecadores, que não há quem faça o bem, que não há quem busque a Deus. É este o ápice que Paulo quer chegar. Mas antes disso, ele vai apresentando a escala desses grupos de pecadores. Ele quer expulsar do coração do homem toda e qualquer tipo de esperança na obra humana. Ele quer mostrar para o homem que por si só é impossível dele ser salvo, que por si só o homem está totalmente perdido. E o texto que lemos aqui, ele vem de um anterior, que a respeito do 18 ao 32, que fala da depravação total dos homens, a idolatria dos homens. E no versículo 32, no 1:32, diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eram passíveis de morte, mas não somente quem praticava, que era passível de morte, mas quem também? Aqueles que aprovavam aquelas obras más. Eles também eram passíveis de morte. Por que que as pessoas aprovavam essas ações? Porque se alguém puder convencer o outro a se juntar em seus pecados, então o homem pode se livrar dos tabus. Em vez de se arrepender da sua culpa, o que ele faz? Ele encontra alguém que peque junto com ele. Então ele estabelece um novo padrão de ética, um novo padrão moral. E Deus não nos dá esse direito, porque a nossa cultura procura diminuir a culpa das pessoas a fim de ganhar aliados contra a revolta do céu. E aqui temos o nível mais baixo de degradação moral de uma sociedade. Não também quando o mal acontece, mas também quando o mal é incentivado. Esse é o clímax da perversidade, e é isso que vemos todos os dias na televisão, nos outros meios de comunicação. Um consentimento total ao pecado. Mas não somente esses. Paulo apresenta aqui, muito interessante a linguagem que ele usa, outras pessoas que também são indesculpáveis, outras pessoas que se apresentarão também diante do tribunal. É disso que vamos falar nessa noite. O homem diante do tribunal divino. O homem diante do tribunal divino. E como o homem vai se apresentar diante do tribunal divino, meus irmãos? Em primeiro lugar, versículo 1 ao 4, o homem vai apresentar diante do tribunal divino na condição de culpado. Acompanhe comigo, parte A do versículo 2. Portanto, és indesculpável. A quem Paulo aqui se dirige a questão de és indesculpável, ó homem? Quem é a que Paulo está dirigindo? Muitos comentaristas aqui, eles divergem. Alguns dizem que é os judeus, alguns dizem que são gentios. É bem provável que realmente seja os judeus, esse público-alvo. Mas o findar da linha de raciocínio de Paulo aponta tanto judeus quanto gregos, quanto todas as pessoas, os gentios. Podemos aqui incluir os indesculpáveis como aqueles que não fazem parte, vamos dizer aqui, da ralé depravada, que é do versículo 18 ao 32. É um homem que não se sente totalmente depravado, é um homem moralista, é um homem que se acha bom o suficiente para julgar, mas é um homem que Paulo apresenta também como indesculpável. Estamos aqui, meus irmãos, perceba uma coisa muito interessante, estamos aqui diante de pessoas que acabaram de receber a carta, e que ao ler esse versículo primeiro, do 18 ao 32, de certo modo, uma sociedade depravada, adorando a criatura ao invés do Criador, esses homens que conhecem a Deus, mas desprezam a Deus, esses homens são indesculpáveis. Paulo também diz que esses homens, do versículo 18 a 32, mudaram o seu curso natural. Havia prática de homossexualismo no meio deles, tinham tomado conta uma total depravação.
No versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus vai se revelar contra esses homens. Essa era a sociedade romana, a impiedade tomava conta. Mas é diferente da nossa sociedade de hoje. Está diferente dos nossos dias de hoje. A imoralidade hoje, ela tem respaldo da justiça, com aprovações de leis que beneficiam o pecado. O homem consente com tais práticas. Veja a idolatria que está se tornando hoje em dia. Os jovens logo cedo idolatram. Crianças estão idolatrando influencers na internet, youtubers. A idolatria está no meio de nós. Pessoas que matam e morrem por causa do seu ídolo. Nós temos pessoas numa das maiores nações do mundo que se dobram diante de vacas, de ratos, que adoram a criatura. Esses tipos de pessoas expostas pelo apóstolo Paulo são daqueles tipos de pessoas a qual muitos olham e atravessam as ruas. Eu não quero passar do lado dessa pessoa. Eu não quero conversar com essa pessoa. Essa pessoa é suja. Eu vejo ela está vindo aqui, eu vou para lá. São esse tipo de pessoa, pior tipo de pessoa que existe. Mas será que somente para esses depravados e idólatras que se manifestam a ira de Deus? Quando aqueles que não praticam as mesmas obras desses homens, ao receber essa carta, imagina, pense vocês, ao receber essa carta e ver essa declaração de Paulo, dizendo que aqueles que praticam tais obras depravadas explicitamente serão condenados, a ira de Deus se revela contra eles. Qual é a reação? Isso mesmo, Paulo, mande fogo dos céus, estes homens são ímpios, eles não merecem a salvação, eles merecem o inferno. Mas Paulo, ao escrever isso, a beleza das escrituras é tão grande, que ao imaginar esse tipo de pensamento cogitando na mente desses religiosos, ele então apresenta, e é enfático, ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Mas por que somos indesculpáveis? Não adoramos animais, não adoramos imagens, não mudamos a nossa natureza, não nos comportamos mal, nos comportamos bem até. Mas por que estamos na mesma condição de indesculpáveis? Por quê? Segundo Paulo, ele fala o porquê dessa igualdade de culpa no versículo 2. Acompanhe comigo. Bem sabemos, no versículo 1, no final: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Que a acusação feita contra os homens não é que julgava os outros por causa dos pecados cometidos, e sim porque julgava os outros por causa das coisas que eles mesmos praticavam. Em outras palavras, havia cegueira e hipocrisia no meio do povo, na condenação contra os outros. Hipocrisia, porque eles julgavam os outros pelas próprias coisas que eles faziam, e cegueira, porque eles não viam os seus próprios pecados, mas viam dos outros. Eles usam lupa para ver os pecados alheios, mas colocam vendas para enxergar os seus próprios pecados. Paulo põe aqui uma estranha fraqueza humana, nossa tendência em criticar o mundo, em exceção de nós mesmos. Os judeus são colocados nas mesmas categorias dos gentios, do mesmo modo. Se você for analisar pelo texto, os gentios ainda eram mais coerentes, porque aqueles que praticavam as obras erradas e aprovavam, eles eram explícitos. Agora esses aqui não, eles aqui escondiam e condenavam as coisas erradas, mas eles praticavam em secreto. Eles viam com lente de aumento tudo que o povo fazia, mas não as próprias transgressões. Por exemplo, pega o 6º mandamento:
que diz: não matarás. De certo modo, no final do dia, quando você chega em casa, você deve deitar a cabeça no travesseiro e dizer e falar: graças a Deus que hoje eu não matei ninguém. Graças a Deus que hoje eu não assassinei ninguém. Mas Jesus, em Mateus 5, a partir do versículo 21, diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não é o fato de você tirar a vida de alguém que te faz um assassino, mas só o fato de se irar contra alguém que te faz um assassino. É o que diz Cristo Jesus. E no seu coração e no coração do homem se vai se manifestar essa ira. O homem cheio de ódio e revolta, ele deita a cabeça no travesseiro e ele diz: eu não matei ninguém hoje. Mas ele murmurou o dia inteiro, ele odiou o dia inteiro, ele teve vezes e vontade de querer esganar. Eu queria esganar aquela pessoa, mas não fiz, eu sou uma pessoa boa, justa. Insulta o irmão. Você também é um assassino, segundo as Escrituras. Eu julgo o que mata com base na minha justiça e não na justiça de Deus. Eu nunca matei alguém, então não sou tão ruim quanto aquele que mata. Mas o coração está cheio de ódio. É aquele que na primeira oportunidade explode. É aquele que é o famoso que não leva o desaforo para casa, que guarda aquele ódio durante semanas ou até meses, que não perdoa e nem esquece a ofensa, mas esse mesmo se sente digno de ser perdoado. É aquele que julga o que cometeu adultério explicitamente e diz: eu não faria isso, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido. Mas o mesmo tem os olhos cheios de cobiça pela mulher do próximo, tem a mente totalmente corrompida pelos desejos sujos, é viciado em pornografia, mas é o mesmo que se acha fiel porque nunca traiu fisicamente. É aquele que condena o roubo do ladrão na TV, mas o mesmo que sempre dá um jeitinho de ganhar mais. É o mesmo que superfatura notas, cobra mais do que devia. Esse mesmo que julga os outros com base na sua própria justiça e não na justiça de Deus. É o que critica aquele que fica sentado na frente da TV vendo novela, mas é o mesmo que não sai da frente do Netflix para parar de ver uma série. Que base? Com que base você tem julgado? Em sua justiça ou na justiça de Deus? É isso que Paulo está falando no versículo 1. Você que julga com sua justiça e pratica essas coisas, a sua justiça não vale de nada. Você, assim como eles, é culpado. Mas de fato, meus irmãos, quando vemos alguém pecando, não devemos realmente ser coniventes com este pecado, assim como foram as pessoas, versículo 32. Eles não julgaram, por outro lado, eles concordaram com aquelas práticas. Então, devemos sim julgar, as Escrituras falam disso. Só que o julgamento que as Escrituras permitem é o julgamento de discernimento entre o certo e o errado. Por exemplo, Jesus julgou os pecados dos falsos mestres. Os apóstolos também fizeram isso. Então, qual que é o problema do julgamento? A base. A base. Quando o julgamento é feito com a intenção de nos auto-justificar, com um padrão em nós mesmos e não nas Escrituras, está errado. Podemos dizer que o julgamento em que Paulo se trata aqui não é no julgamento a respeito da salvação, porque quando a minha justiça me livra, mas condena o outro, é esse julgamento que as Escrituras condenam. Quando você se isenta, quando você se livra da culpa, mas o mesmo peso para você não é o mesmo peso para o outro. É este julgamento que condena. Em João 7,24 diz assim, após o episódio de Jesus com os judeus: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, o julgamento é somente pela justiça de Deus. E é diante disso, meus irmãos, não sobra inocente, e por si mesmo todos são culpados.
Você julga alguém segundo a justiça de Deus, você o vê culpado. Mas você olha para si diante da justiça de Deus e você se vê mais culpado ainda. Porque a base não é a sua justiça, e sim a justiça de Deus. E diante disso ninguém escapa do juízo de Deus. Lembra de Isaías, lá em Isaías 6? Quando ele vê, está diante do Senhor, e vê os anjos querubins clamando: santo, santo, santo. Qual a primeira proclamação que ele faz? Um profeta: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele julga os outros, ele fala: sim, o povo tem vivido, o povo tem impuros lábios, mas ele não se tira do meio deste julgamento, porque eu sou um homem de impuros lábios também. Meus irmãos, percebam que que Isaías, os lábios dele eram um profeta, o melhor dele eram os lábios. O melhor que ele tinha se torna o pior quando ele está diante da face de um Deus justo, santo e santo. O padrão é elevado. Deus não aceita um 7, Deus não aceita um 8, Deus não aceita um 9,5, Deus aceita um 10. É um padrão elevado de justiça. No versículo 2, continuando, diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O julgamento de Deus, ele tem uma base, que é a verdade. Não adianta querer dar um jeitinho ou manipular a Deus. Existe um justo juiz que julga segundo a verdade. E diante deste tribunal, os ricos não serão favorecidos, como muito acontecem. Os corruptos não serão tratados de maneira VIP. Diante desse juiz, aqueles que têm uma credencial, um sobrenome, não será tratado de modo diferente, porque ele julga segundo a verdade. Versículo 3: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Olha que interessante nesse versículo 3, perceba uma coisa aqui: o homem quer se colocar no lugar de quem? De Deus. Ele quer se colocar no lugar de juiz. Ele se acha superior aos gentios. Por isso que no 3 diz: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas. Quem tem poder para condenar? Um juiz. Ele se acha superior aos gentios, como se ele estivesse numa posição privilegiada. Ele pensa ser a lei, ele pensa estar acima da lei. Ele condena sem ter poder de condenar. E o texto diz que estes mesmos não serão livres do juízo. Ele se acha da condição de juiz, mas ele estará nos bancos dos réus. Você que se acha na condição de juiz, de condenar tudo que vê segundo as suas obras, para se sentir bem. Você que não consegue enxergar a trave do seu olho, que se incomoda quando ouve que você está errado. Você não é juiz e nem fiscal de Deus. Você estará no banco dos réus. Você estará diante do Deus, do juiz, juntamente com todos aqueles pervertidos e ímpios que você já condenou. Jesus Cristo é o verdadeiro juiz. O texto continua no versículo 4 dizendo: ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja o que esses homens fazem. Assim, olha a semelhança, assim como aqueles homens depravados do capítulo 1, que desprezaram a Deus, que são indesculpáveis, estes homens também tiveram a mesma ação. Diz assim: ou desprezas a riqueza da bondade, tolerância, longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento. O que ele está dizendo é que Deus é bom para com todos, e que a bondade de Deus, ela aponta para algo, que é para o quê? O arrependimento. Deus não é bom para você viver uma vida do jeito que você quer. Deus é bom para você viver uma vida de arrependimento. Por isso que a bondade de Deus se manifesta em nossas vidas, não para que nós venhamos viver, Deus é bom, então viva da maneira que você quiser. Não, Deus é bom, então se arrependa dos seus pecados enquanto há bondade, enquanto há misericórdia.
Muitas pessoas do nosso contexto hoje, a nossa cultura hoje, o nosso meio, pós-modernismo, eles veem um Deus bom que não vai mandar ninguém para o inferno, um Deus que irá salvar todos, porque as escrituras falam que um Deus é Deus bom e Deus é amor, então eles acham que isso Deus vai salvar todos, que todos serão salvos no final. Mas não, meus irmãos, a bondade de Deus, ela aponta para um caminho, ela aponta para o arrependimento. Se Deus tem sido bom para com vocês, se Deus tem sido bom conosco, é para que nós venhamos nos arrepender de nossos pecados. Quando olhamos a época que vivemos e julgamos aqueles que praticam todo tipo de moralidade, e dizemos que eles merecem o inferno, com que base nós fazemos isso? Com base na nossa própria justiça? Pelo fato de você não praticar tais obras como as deles? Ou com base na justiça de Deus? Somos rápidos para julgar os outros, mas bem devagar para julgar a nós mesmos. Para os nossos pecados, sempre há desculpas. Eu sou fraco, eu estou cansado, foi um momento de deslize, foi um momento de fraqueza, a carne é fraca, não tive culpa, não tive opção, a culpa não é minha, mas sim de fulano, de ciclano, do aparelho, de qualquer outro meio. Você cria uma paz de consciência quando ouvem que alguém cometeu um grande pecado. Qual é a sua reação quando você ouve que alguém cometeu um grande pecado? Você fala: olha, eu não sou tão ruim quanto essa pessoa. Olha, pelo menos eu posso ser ruim, mas pelo menos melhor que essa pessoa eu sou. Certa vez eu vi numa reportagem que fizeram num presídio de segurança máxima, e tinha uma ala que tinha os presos, os piores presos possíveis: assassinato, tráfico de drogas, roubos, os piores presos possíveis. E tinha uma outra ala distante que ficava só os estrupadores, aqueles pecados depravados, pedófilos. Numa ala eles não podiam juntar. Então o repórter entrevistando aqueles presos ali, os piores presos, assassinos, eles falaram assim: o que vocês acham daquelas pessoas? Os presos falaram assim: olha, nós podemos ser ruins, nós somos ruins, mas eles são piores. Esses são os piores que nós. Muitas vezes assim as nossas atitudes. Eu posso ser ruim, mas tem gente pior que eu, então me sinto bem, então me auto-justifico, pois o seu pecado é pequeno, aparentemente. Mas se você não se arrepender, não parar de se auto-justificar, parar de confiar nas suas próprias obras, diante do tribunal divino, você é culpado, e possivelmente você será julgado. E diante do tribunal divino, como o homem se apresenta, em primeiro lugar que nós vimos, o homem se apresenta culpado. Em segundo lugar, o homem vai ser julgado. Sim, meus irmãos, o homem vai ser julgado. A partir do versículo 5 ao 9, diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Existe somente o juiz, Jesus Cristo, e ele tem o poder de julgar todos, o único que pode julgar. Mas o que significa neste versículo 5, essa expressão aqui: acumulas contra ti mesmo ira? O que significa acumular ira? Não é algum tesouro precioso, mas uma terrível ira para o dia do julgamento. A ira que é invocada sobre os críticos e moralistas, sobre aquela nata religiosa, sobre aqueles que se achavam melhores do que os outros, é a mesma ira que se levanta sobre os depravados no versículo 18. É a mesma. Só que a diferença é que essa aqui está acumulando e será executada no dia do juízo. Os críticos, os moralistas, os religiosos, essas pessoas que viviam e se achavam superiores aos outros, eles pervertiam a bondade de Deus, fazendo a bondade de Deus uma desculpa para continuar pecando. Assim se tornaram endurecidos. E essa atitude enche mais o cálice de ira de Deus.
Perceba uma coisa muito interessante. As pessoas do versículo 18 ao 32, os depravados, eles recebem um castigo no tempo presente. Versículo 24, capítulo 1 diz assim: pois eles mudaram, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha para você ver, uma condenação, uma punição presente, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o corpo entre si. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, mais uma condenação no tempo presente. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então esses enfrentarão o juízo terreno, também enfrentarão o juízo eterno. Francis Schaeffer diz que tudo que fazemos na vida tem consequências eternas. Tudo que falamos ou fazemos representa um investimento, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. No banco da eternidade, a vida não se encerra com a morte. Ou estamos estocando e acumulando bons tesouros, ou estamos estocando e acumulando maus tesouros, ou a ira, como diz o texto, para o dia do julgamento. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, como diz 1 Coríntios 5:10, diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Jesus é o Salvador, mas também é o juiz, o único juiz do tribunal divino, e que, segundo o versículo 6, retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Esses aqui, muitas vezes, por viver uma vida secreta, de pecado, não irão receber a punição no tempo presente, alguns deles, mas podem ter certeza que eles não escaparão do juízo, da ira vindoura. Estão acumulando para si a ira de Deus. A ira de Deus. No versículo 6 aqui nós temos uma pequena implicação. Porque aqui diz assim, versículo 6: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Como entender que ninguém será justificado por meio de obras, sendo que no versículo 6 está dizendo que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento? Como entender? Nós sabemos que a salvação não é por meio das obras, sim pela graça. Mas aqui Paulo não está apenas destacando que os salvos serão salvos pelo seu modo de vida. Aqui o que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento tem a ver com a vida que as pessoas levam e como eles se destacam, entre se eles destacam como salvos ou se eles destacam como condenados. As obras que eles praticam apenas apontam para a sua condição eterna, não que eles serão salvos. Por exemplo, Charles Spurgeon, ele diz a respeito dos eleitos, que não há um eleito, que uma marca de um eleito é a santidade. Não é que ele se santifica para ser salvo, é que ele é salvo, então ele se santifica. É que ele é salvo, então ele leva uma vida e um proceder santo. Essa é a marca, é assim que nós seremos julgados. Não é para a salvação, e sim para o modo de vida, e como você tem vivido. É evidências externas. A sua fé, ela é evidente, elas mostram as obras que apontam para Cristo. Jesus Cristo é a expressão absoluta do seu modo de vida. Como tem sido o seu proceder lá fora? Mais para frente, nós vamos depois, em outra oportunidade, veremos. No versículo 17 ao 24, Paulo fala a respeito disso. Fala a respeito daqueles que se repousam na lei. Lá no versículo 24, a respeito dos judeus, 2:24 diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. São pessoas que não viviam um proceder justo, santo. Você às vezes pode pensar que escapará do tribunal divino, porque seus pecados são pequenos, ou que você estará lá no final da fila, porque há muitas pessoas que fizeram coisas piores que você, porque você peca pouco, porque você sempre está por aqui, porque não há consequência explícita do seu pecado, não ofende ninguém, você será julgado segundo o seu procedimento. Não adianta querer dar jeitinho,
você jamais vai esconder do juiz que pode sondar corações. E Paulo deixa claro o destino dessas pessoas. Versículos 7 e 8 diz assim: vida eterna aos que perseverando em fazendo bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Olha que maravilha, meus irmãos. Aqui lembra que eu falei, o que tem a ver a questão de obras aqui? São aqueles que as obras apontam para Cristo, não para a salvação, mas o modo de vida, o modo de viver. É aqueles que procuram fazer o bem, não para a salvação, mas para a glória e honra do Senhor. Ele jamais procura atribuir obras. Olha que interessante, ele diz assim: a vida eterna aos que perseverando em fazendo o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ele sabe que ele não consegue encontrar em si mesmo glória e honra e incorruptibilidade, então ele procura, e ele só acha isso aonde? Em Cristo. Ele não procura dentro de si, ele procura em Cristo glória e honra e incorruptibilidade. Ele só sabe que esse modo de viver é somente em Cristo. Essas bênçãos só tem quem encontra em Cristo, e não no homem, e não no próprio coração do homem. Mas existe o outro lado, que é o versículo 8, que diz assim: mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele vai dar dois indicadores da pessoa que não é justa diante de Deus. Ela procura satisfazer a si mesma, olha a diferença, olha o paralelo. Mas a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele busca satisfazer a si mesmo, eles rejeitam a verdade, eles seguem a mentira. Por que eles seguem a mentira? Porque a mentira os satisfaz. Porque ouvir a mentira e seguir a mentira te faz bem. Eles têm dificuldade de ser ensinados, de aprender. Você fala e eles não escutam porque amam a mentira, odeiam a verdade, preferem a mentira. Mas não, os que estão em Cristo têm um padrão de vida, têm um padrão para viver: procurar glória, honra e incorruptibilidade. E vamos entrar no versículo 9 e 10, já caminhando para o final. E a estrutura que Paulo arma aqui no versículo 9 e 10 é uma estrutura paralela. Percebe uma coisa? O versículo 7, ele é paralelo ao versículo 10. É apenas quase as mesmas informações de ideias. No versículo 7 ele diz: vida eterna aos que perseverando em fazendo bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Versículo 10, glória porém e honra também e paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e também ao grego. Ele só aqui aponta quem são as pessoas. Versículo 8, ele está em paralelo com o versículo 9, a questão do juízo, da ira. E esses versículos eles são claros: todos serão julgados do mesmo modo, não haverá distinção de povos, raças e tribos. Todos serão julgados, se apresentarão diante do tribunal. Aqui é aquela questão que eu falei, que Paulo aqui a princípio apresenta um público-alvo que são judeus, mas depois vai findar em todos os povos, gentios, todo mundo. Não terá isenção, todos comparecerão e serão julgados diante do tribunal. Você compreende, meu irmão, essa grandeza? Você compreende essa verdade? Você comparecerá a um tribunal divino. Meus irmãos, eu não sei aqui quem tem um costume, já teve um costume de ir num tribunal, de ver um julgamento, ou de sentar, você teve uma causa ou algo assim, mas é algo que já nos causa nervosismo. Não sei com vocês, mas causa nervosismo. Você está diante de um juiz, de autoridade, você não sabe o que vai acontecer ali. Você vê, um tem provas, outro não tem. Então imagine nós diante do tribunal divino. Imagine nós diante desse tribunal. Meus irmãos, o Senhor venha ter misericórdia de nós. O homem diante do tribunal divino, nós vimos aqui que o homem, em primeiro lugar, ele se apresenta na condição de culpado. Em segundo lugar, nós vimos que o homem diante do tribunal divino se apresenta o homem que vai ser julgado.
Em terceiro lugar, nós vamos ver que o homem diante do tribunal divino serão justificados. Alguns homens serão justificados diante do tribunal divino, que é o versículo 10 e 11, que diz assim: glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim como não haverá acepção de pessoas para culpados, assim também não haverá acepção de pessoas para salvos. Estamos diante daqueles que serão justificados. Quando o texto aqui diz que ele não faz acepção de pessoas, não quer dizer que Deus amou a todos de uma maneira somente, e que ele vai salvar a todos, não. Também aqui a acepção de pessoas não é no sentido de eleição, que Deus escolheu alguns para a salvação, e esses que ele escolheu serão salvos, que isso é uma verdade da Bíblia. Mas o sentido aqui do texto, no versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, significa que Deus não escolheu um grupo seleto para ser salvo. Não está somente entre os judeus a salvação, não está somente entre a sétima igreja a salvação. A igreja do Senhor é maior, a igreja do Senhor está espalhada. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem são os salvos, mas nós sabemos que eles serão salvos. É isso que está falando quando diz que Deus não faz acepção de pessoas. É o mesmo sentido que tem em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ali Jesus está falando aquilo ali para Nicodemos, que tinha uma visão de que só os judeus seriam salvos. E Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Nicodemos, não é somente os judeus. Deus tem os seus eleitos espalhados pelo mundo, em toda raça, em toda tribo, em todos os povos, em toda etnia, índio, judeu, cigano, pobre, rico, todos que serão salvos, eleitos, escolhidos pelo Senhor, espalhados pelo mundo. A nossa salvação não é por um modelo de vida, nós não somos salvos por um modelo de vida, mas viver como um modelo irrepreensível é a marca de um eleito. Aquele que não tem que se envergonhar é justificado, mas é também santificado por Deus. Ele luta contra o pecado. Mais para frente, Paulo vai seguir esse raciocínio. Ele vai falar dos justificados, dos salvos, mas ele também vai dizer a questão do homem que luta contra o pecado, do homem que tenta fazer o mal e muitas vezes tenta fazer o bem. Mas logo mais para frente, lá no 8, ele vai dizer que ninguém pode separar este homem do amor de Deus. A graça de Deus se manifesta sobre estes que lutam por santidade. Aqueles que serão absolvidos buscam viver para dar graças a Deus. Eles não vivem para si mesmos, eles vivem agora para Cristo Jesus, para dar glória e honra a Deus. Culpados, julgados, mas confiando plenamente nas obras de Cristo Jesus, eles são justificados. Eles se tornam justos, confiando plenamente em Cristo. Mas por que os homens diante do tribunal serão justificados? Mas por que alguns homens encontrarão paz diante do tribunal? Por quê? Diante do tribunal, quando você é julgado, o tribunal humano nosso, você tem que apresentar sua defesa, provas, dados, testemunhas, isso, aquilo. Mas se você fizer isso diante do tribunal divino, quais são suas provas de que você é uma boa pessoa e merece a salvação? Quem são suas testemunhas que veem como você age? Que pode dizer? Será que é porque você foi bem na sua defesa que você será justificado? Será porque o juiz não encontrou prova o suficiente para te condenar? Por isso que ele vai te justificar? Não, meus irmãos. Como vimos aqui anteriormente, o homem é totalmente culpado. Então por que uns são livres? Por que uns são justificados? Paulo vai tratar isso mais para frente e falar que aquele é culpado e julgado e será justificado é somente pela ação da justiça de Cristo e não a sua justiça.
É Jesus que te dá a total condição de ser absolvido. Se juntar provas, fatos, dados, certamente você será condenado. Mas você tem Cristo Jesus, o justificador daqueles a qual Ele escolheu. E esse irá salvar os seus escolhidos. E esse irá justificou os seus eleitos. Você vai se apresentar com todas as suas culpas e falhas, mas por confiar plenamente nas obras de Cristo Jesus, no final a sua sentença vai estar escrito livre, justo. Não por você. No final vai estar assinado Jesus Cristo. Não é seu nome, não é suas obras, não é os seus méritos, não é as suas boas ações. Aquele que pagou nossas dívidas na cruz do Calvário e as expôs publicamente, você não teria condição nenhuma de pagar as suas dívidas. Não teria. Ser justificado diante do tribunal significa que você entende que não merecia ser inocentado, porque é culpado, mas que Jesus te substituiu na cruz que era para nós, e assim nos justificou. A ira não caiu sobre você, caiu sobre o Filho. Essa é a verdade, a beleza do Evangelho e a dureza do Evangelho, para que nós não venhamos confiar em nós mesmos, mas confiar nele. Lutero dizia que a justificação ela é algo simultâneo, que ao mesmo tempo que você é justificado, você também é culpado. Ao mesmo tempo que você é injusto por causa dos seus pecados, você é justo por causa das obras de Cristo. Mas vai chegar um dia em que Cristo chamará os seus eleitos, e que então você só será justo diante de Cristo. Por isso que não há méritos nem glória na sua salvação, tudo provém de Jesus. Paulo, ele mais à frente, ele vai chegar a essa conclusão. Ele diz assim: aonde está a jactância? Aonde está o orgulho? Foi de todo excluído, porque não há orgulho. O que você faz para ser salvo? Nada. É Ele que faz tudo e aplica a salvação na sua vida. Em que você se orgulha? Em que você se orgulha? O padrão é muito alto, você não teria condição de se salvar. Ele é o único que conseguiu te reconciliar com o Pai. Perceba uma coisa, Ele não só nos justifica, mas Ele também nos reconcilia com o Pai. Ele poderia muito bem só nos declarar inocente e nos mandar embora para casa, mas não, o Pai nos adota por meio do Filho. Somos chamados de filho por meio do Filho unigênito. Você só tem a graça de poder orar e dizer Pai, todas as manhãs. Se você ora todas as manhãs, suas orações só chegam aos céus por causa de Cristo Jesus, que Ele te reconciliou. Desista de suas obras, desista de se auto-justificar, desista de dar desculpas, desista da sua própria justiça, desista de se achar justo porque o outro é injusto. Desista. Recorra às obras de Cristo, recorra à sua suficiência, reconheça a sua fraqueza e deposite total confiança na justificação e nos méritos de Jesus, o único Salvador, o único justificador. É assim que homens indignos são justificados e absolvidos diante do tribunal. É porque são justificados por Cristo e confiam nas obras de Cristo. Estes alcançam a vida eterna. Bendito seja o Senhor. Concluindo, meus irmãos, nós vimos o homem diante do tribunal divino, um homem que se apresenta na condição de culpado, o homem que vai ser julgado, mas alguns que serão justificados. Que privilégio, que privilegiados somos nós, que todo domingo estamos aqui ouvindo a palavra, às quartas estudando a palavra. Que maravilha você estar aqui e não estar lá fora. Olha que bênção. Você já foi batizado, já fez sua profissão de fé, você participa dos meios de graça, você é privilegiado. Mas as escrituras são claras, não é isso que te salva.
Não adianta você ter uma linhagem, não adianta você cumprir todos os ritos, se a sua justiça não estiver em Cristo Jesus. Fuja da sua própria força. Todo meio de graça que envolve você é méritos de Cristo e não seu. Eu vejo pessoas que acontecem, Deus dá uma bênção, concede uma bênção por meio de oração. Isso aconteceu já mais de 2 vezes que eu já reparei isso, depois que eu passei para essas coisas, que a pessoa acontece uma bênção, uma pessoa é salva, uma pessoa converte, uma pessoa casa, ele diz assim: meu filho, se eu não oro, essas coisas não acontecem. Se não é eu todo dia com o meu joelho dobrado orando, para você ver que isso não acontece. É uma pessoa que acha que as bênçãos vêm por causa dela. Nós temos as nossas responsabilidades diante do meio de graça, mas nós sabemos que tudo o que acontece é por meio da graça e misericórdia do Senhor. É a graça dele que concede a conversão. É aquele que está firme nos caminhos do Senhor e diz: mas se eu não estou lá todo dia na igreja, eu não ficava firme não. Mas também fulano dizia: porque não vai na igreja. É aquele que se acha que está firme por causa de suas obras. Você viu, fulano desafastou. Por quê? Mas também não participava. Nós sabemos das nossas responsabilidades, mas não é isso que nos justifica, que nos mantém de pé. Você está firme não por causa de você, mas porque o Senhor todos os dias te livra de tropeços. Mas porque todos os dias o Senhor te guarda. É pela graça e misericórdia do Senhor. É aquele que diz: meu filho está firme nos caminhos do Senhor, mas o filho da irmã não está. Mas também ela não ensinava. Todo dia eu estava lá ensinando. Mas a irmã não ensinava. Nós temos as nossas responsabilidades como igreja, mas nós sabemos que se os nossos filhos estão firmes hoje, não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Deus. O Evangelho é maravilhoso por causa disso, que tudo de bom que ocorre no Evangelho não é nada nosso, é tudo de Deus, é tudo por meio da graça de Deus. Você tem sua responsabilidade como igreja, como indivíduo, como cristão, mas você só está firme, as suas orações só chegam ao céu, Deus só concede as suas orações, os seus filhos só estão firmes pela graça e misericórdia do Senhor. É aquele que diz: está vendo aquele irmão ali que se converteu? Ensina eu para evangelizar, meu irmão. A igreja não evangeliza não, meu irmão. Eu estou lá todo dia falando. Meus irmãos, não é mérito nosso. A salvação de um miserável pecador, morto em seus delitos e pecados, é totalmente os méritos de Deus. Nós somos apenas vaso. Percebe um vaso aqui? Que poder que ele tem. Deus nos concede graça de poder participar dessas coisas, mas que essas coisas jamais sejam motivo para que nós venhamos nos auto-justificar e nos achar bom o suficiente. Somos vasos. Não se glorie em você mesmo, se glorie em Deus. Não se glorie em você mesmo. Olha para o seu coração e veja para onde ele aponta sempre, e você sentirá vergonha. Então o modo, o jeito é se lançar em Cristo, sem se defender, sem se armar, mas reconhecendo a sua situação e confiando plenamente nas obras de Cristo. Aqueles que não confiam nas obras de Cristo, esses serão condenados, meus irmãos. Serão condenados ao inferno e ao fogo eterno. Mas existe esperança, e essa esperança é Jesus Cristo, que pode e tem poder para salvar o pior dos pecadores, que diz aos pecadores que ele pode confiar plenamente em sua obra e que será salvo. É esse o nosso Senhor, que no versículo 16 do capítulo 2, que diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Todos os homens no dia do juízo serão julgados por Deus, não haverá fuga, terão seus segredos revelados, os seus corações não tem como escapar diante do grande juiz que sonda e pode ver.
E o padrão é o Evangelho. E só escaparão desse juízo aqueles que receberam a cobertura da justificação por Cristo. É onde Paulo chega no 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso meio, por meio de Senhor Jesus Cristo. É onde Paulo quer chegar. Ele aponta: você é a pior pessoa que existe, você se acha melhor que eles, mas você não é. Então, como eu disse lá no começo, o desespero do homem quando ouve isso é falar: o que farei? Estou perdido. Então aponta para Cristo e a justificação por meio da graça. No dia do juízo, o segredo dos redimidos serão coberto por aquele que derramou sangue na cruz, o justo, que tirou dos ombros a culpa do pecado e que receberam dele vestes limpas. Como assim lá no jardim, que quando o homem pecou, Adão pecou, qual foi a primeira reação do homem? A se cobrir. Mas aquela cobertura para o homem não foi suficiente. Então Deus tira aquela cobertura e Ele mesmo cobre o homem. Você não pode se cobrir, você não pode tampar os seus pecados, você não pode se auto-justificar, você não pode se perdoar. Se Ele não vier ao seu encontro, então Ele te reveste dele mesmo. Meus irmãos, não pense você que Deus vê o seu coração e por isso que Ele te aceita ou algo do tipo. Não! Gálatas fala que somos revestidos de Cristo. Revestido é vestidos de Cristo, porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo, por isso que somos aceitos. Ele não vê o Saulo, Ele vê Cristo. Ele não vê você, Ele vê Cristo. Por isso que você é aceito. No dia do juízo, o Filho virá e nos dirá: venham, entre, bendito do meu Pai, para o reino a qual eu tenho preparado para vocês desde a eternidade. Enquanto outros ouvirão: afaste de mim, porque não conheço. Percebe que esses outros que ouvirão isso são aqueles que profetizaram, aqueles que fizeram milagres. Afaste de mim, porque nunca vos conheci. Precisamos ser totalmente cobertos pelo manto de justiça de Cristo, confiando nas obras de Jesus, sentir-se seguro no verdadeiro Salvador. Você precisa de Cristo e confiar nas obras. E o quanto você tem confiado nas obras de Cristo? O quanto você tem descansado nas obras de Cristo? E o quanto esse descanso aponta para uma vida de santidade? O quanto que esse descanso aponta para uma vida de devoção, de piedade, de evangelização? Você sozinho, você irá fracassar. Você irá fracassar. Você com Cristo, por meio de Cristo, irá triunfar. Mas eu não digo triunfar aqui na terra, como muitos falam da teologia da prosperidade. Não, eu digo que o seu modo de viver é um modo que busca somente as coisas lá do alto. Então o triunfo do crente é um triunfo eterno. O triunfo do crente é um triunfo eterno. Ainda que as coisas não aconteçam aqui, ainda que as coisas não venham dar certo aqui, o crente irá triunfar. É o que diz Paulo mais para frente, que não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a esperança, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Meus irmãos, é essa esperança que nos dá ânimo, é confiando em Cristo, é vivendo para Cristo. Você precisa parar de olhar para dentro de si e começar a olhar somente para Cristo, para viver uma vida somente para Ele, parar de olhar somente os seus benefícios,
matar o seu eu, se arrepender dos seus pecados e começar a viver uma vida plena para a glória de Deus, em santidade, confiando plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e que durante a semana venhamos sempre lembrar da sua santa palavra e nos fortalecer sempre no Senhor. A nossa fé, a nossa vida, os nossos caminhos são sempre guiados, são sempre fortalecidos pelo Senhor e não por nós mesmos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Amém. Vamos orar.